Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 20. Locke. Tão vazia como um quadro antes de o professor entrar na sala de aula. Sofia chegou à casa às 8h30, 1h30 mais tarde do que o combinado. Na verdade, não tinham combinado nada. Sofia tinha simplesmente saltado a refeição e escrito à mãe numa folha que estaria em casa às 7, o mais tardar. Isto não pode continuar assim, Sofia. Tive de telefonar para as informações e perguntar se havia um Alberto no bairro antigo. Riram-se na minha cara. Não foi fácil vir-me embora. Acho que nos falta pouco para a resolução de um grande mistério. Que absurdo! Não, isto é mesmo verdade. Convidaste-o para a festa no jardim? Não, esqueci-me. Mas agora eu quero conhecê-lo sem falta. E já amanhã. Não é bom para uma moça nova encontrar-se tão frequentemente com um homem mais velho. Mas não precisas de ter medo do Alberto. O pai de Hilde é que é talvez mais perigoso. Qual Hilda? A filha daquele que está no Líbano. Esse parece ser um grande patife. Talvez controle o mundo inteiro. Se não me apresentas imediatamente esse Alberto, não te deixo encontrar este mais com ele. Não tenho descanso enquanto não souber pelo menos qual é o seu aspecto. Sofia teve uma ideia. Correu para o quarto. O que é que te deu? Gritou-lhe a mãe. Pouco depois, Sofia entrava de novo na sala de estar. Podes ver imediatamente qual é o aspecto dele. Mas espero que depois me deixes em paz. Acenou com a fita de vídeo que trazia na mão e foi para junto do leitor de fitas. Ele ofereceu-te uma fita de vídeo? De Atenas. Em breve surgiram as imagens da Acrópole na tela. A mãe estava muda de espanto quando Alberto se apresentou e falou diretamente para Sofia. E, nessa altura, Sofia viu uma coisa em que já tinha reparado da primeira vez, mas de que se esquecera. No meio de um dos grupos de turistas na Acrópole, um pequeno cartaz estava erguido, e no cartaz estava escrito Hilde. Alberto avançava pela Acrópole. Em seguida, estava no Areópago, onde o apóstolo Paulo falará aos atenienses. E da antiga Ágora, Alberto dirigia-se a Sofia. A mãe comentava o vídeo com breves interjeições. Inacreditável. Este é o Alberto? Lá está de novo o coelho, mas, sim, ele está mesmo a falar contigo, Sofia. Eu nem sabia que Paulo esteve em Atenas. O vídeo aproximava-se do ponto em que a antiga Atenas se erguia subitamente das ruínas. No último segundo, Sofia parou a fita a tempo. Já tinha mostrado Alberto à mãe, e não tinha de lhe apresentar também Platão. A sala. Ficou completamente silenciosa. Não achas que ele tem um ar distinto? Disse Sofia num tom de provocação. Mas deve ser uma pessoa muito estranha, se faz filmar em Atenas só para enviar o vídeo a uma moça que mal conhece. E quando é que ele esteve lá? Não faço ideia. Mas há mais. Sim. Ele é parecido com o major que morou durante alguns anos na pequena cabana do bosque. Talvez seja ele mesmo, mamãe. Ninguém o vê há mais de 15 anos. Talvez se tenha mudado várias vezes. Para Atenas, por exemplo. A mãe abanou a cabeça. Quando vi uma vez nos anos 70, não parecia nem um bocadinho mais velho do que este Alberto no vídeo. Tinha um apelido estrangeiro. Knox. Sim, talvez, Sofia. Talvez se chamasse Knox. O Knag. Não, realmente já não sei. De que Knox ou Knag estás a falar? Um é Alberto, o outro é o pai de Hilde. Estou a ficar completamente confusa. Ainda há alguma coisa para comer? Podes acquisir as almôndegas.
Depois disto, passaram-se exatamente 2 semanas sem Sofia ter notícias de Alberto. Recebeu mais um postal de aniversário para Hilde, mas, apesar de o dia se aproximar, não veio nenhuma felicitação para ela. Numa tarde, Sofia foi ao bairro antigo e bateu à porta de Alberto. Ele não estava em casa, mas na porta estava pendurada uma pequena folha, onde se lia: Parabéns, Hilde. Agora, o grande momento está à porta. O momento da verdade, minha filha. Todas as vezes que penso nisso rio-me tanto que quase não consigo parar. Tem a ver com Berkeley, segura-te bem. Sofia arrancou a folha e enfiou-a na caixa do correio de Alberto ao sair do prédio. Que diabo! Teria ido novamente para Atenas? Como podia deixar Sofia sozinha com todas as perguntas por responder? Quando chegou da escola na quinta-feira, dia 14 de junho, Hermes vadeava pelo jardim. Sofia correu para ele e ele saltou para ela. Pôs o braço à sua volta, como se o cão pudesse resolver todos os mistérios. De novo escreveu um bilhete para a mãe, mas indicou também o endereço de Alberto. Enquanto andavam pela cidade, Sofia pensava no dia seguinte. Não pensava tanto no seu aniversário, que só seria verdadeiramente festejado na noite de S. João. Mas, no dia seguinte, Hilde fazia aniversário. Sofia estava convencida de que nesse dia sucederia qualquer coisa de completamente insólito. Em todo caso, as muitas felicitações do Líbano tinham que terminar. Depois de atravessarem a praça principal e quando se aproximavam do bairro antigo, passaram por um parque com um campo de jogos. Aí, Hermes parou em frente de um banco. Parecia querer que Sofia se sentasse nele. Ela sentou-se e acariciou o cão amarelo no pescoço, enquanto o olhava nos olhos. De imediato, um forte estremecimento percorreu o cão. Vai começar a ladrar, pensou Sofia. As suas maxilas começaram a vibrar, mas Hermes não rosnava nem ladrava. Abriu a boca e disse: Parabéns, Hilde. Sofia ficou petrificada. O cão tinha realmente falado com ela? Não, devia ter imaginado, por estar sempre a pensar em Hilde. Mas, no fundo do coração, ela estava convencida de que Hermes pronunciara aquelas 2 palavras, num tom grave, sonoro. Em seguida, tudo estava como antes. Hermes ladrou 2 vezes, como que para disfarçar que acabará de falar com voz humana, e continuou a andar em direção à casa de Alberto. Durante todo o dia tinha estado bom tempo, mas nesse momento concentravam-se nuvens pesadas ao longe. Quando Alberto abriu a porta, Sofia disse: Por favor, não quero discursos. Tu és um imbecil e sabe disso muito bem. O que é que aconteceu, minha filha? O major ensinou Hermes a falar. Meu Deus! As coisas já chegaram a esse ponto? Sim, imagina tu e o que disse. Adavinha. Ele deve ter dito parabéns, ou uma coisa do gênero. Acertaste. Alberto deixou Sofia entrar em casa. Nesse dia, tinha se mascarado de novo. Não estava muito diferente da última vez, mas o seu traje quase não apresentava laços, fitas e rendas. Mas não é tudo, afirmou então Sofia. O que queres dizer? Não encontraste a folha na caixa do correio? Ah, isso, deitei-a fora imediatamente. Por mim, ele pode rir-se sempre que pensa em Berkeley. Mas o que tem este filósofo que provoque isso? Vamos ver já. Mas vais falar dele hoje, não vais? Hoje, sim. Alberto acomodou-se. Depois disse: Na última vez que estivemos aqui, falei sobre Descartes e Spinoza. Concordamos que têm uma coisa importante em comum, são ambos racionalistas típicos. E um racionalista é uma pessoa que acredita na importância da razão. Sim, um racionalista acredita na razão como fonte do saber. Acredita frequentemente em certas ideias inatas do homem, que existem no homem independentemente de qualquer experiência. E quanto mais clara é essa ideia ou concepção, mais certo é que corresponda a um dado real.
Ainda te lembras que Descartes tinha uma ideia clara e nítida de um ser perfeito. A partir desta ideia, ele conclui que Deus existe realmente. Eu não sou uma pessoa esquecida. Este pensamento racionalista era típico da filosofia do século XVII. Na Idade Média. E tu queres falar hoje sobre estes empiristas? Vou tentar. Os empiristas mais importantes foram Locke, Berkeley e Hume, todos eles britânicos. Os principais racionalistas do século XVII foram o francês Descartes, o holandês Spinoza e o alemão Leibniz. Por isso, costumamos fazer a distinção entre o empirismo inglês e o racionalismo continental. Por mim, está bem, mas são muitas palavras. Podes repetir o que é que se entende por empirismo? Um empirista defende que todo saber acerca do mundo provém daquilo que os sentidos nos transmitem. A formulação clássica de uma posição empirista provém de Aristóteles, que afirmava que nada estava na consciência que não tivesse estado primeiro nos sentidos. Esta ideia contém uma crítica clara a Platão, que defendia que o homem trazia ideias inatas do mundo das ideias. Locke repete as palavras de Aristóteles, e quando Locke as utiliza, é contra Descartes. Não há nada na consciência que não tenha estado primeiro nos sentidos. Não temos ideias ou concepções inatas sobre o mundo. Não sabemos absolutamente nada sobre o mundo em que somos postos antes de o termos percebido. Quando temos uma opinião ou uma ideia que não podemos relacionar com dados percebidos, trata-se de uma ideia falsa. Quando, por exemplo, usamos palavras como Deus, eternidade ou substância, a nossa razão move-se no vazio. Porque nunca ninguém percebeu Deus, a eternidade, ou aquilo a que os filósofos chamam substância. Assim se escrevem tratados eruditos que no fundo não contêm nenhum conhecimento novo. Essa filosofia refletida com rigor pode impressionar, mas é apenas devaneio. Os filósofos dos séculos XVII e XVIII tinham herdado muitos desses tratados eruditos. Agora, eram examinados à lupa. Era necessário excluir deles as ideias vazias. Podemos comparar isso à lavagem do ouro. A maior parte é areia e argila, mas de vez em quando encontramos uma pepita. E essas pepitas são experiências verdadeiras. Ou pelo menos ideias que podem ser relacionadas com as experiências. Para os empiristas britânicos era importante examinar todas as opiniões humanas para verificar se podem ser comprovadas com verdadeiras experiências. Mas vamos falar de um filósofo de cada vez. Fala. O primeiro foi o inglês John Locke, que viveu entre 1632 e 1704. A sua obra mais importante chama-se An Essay Concerning Human Understanding, Ensaio sobre o Entendimento Humano, e foi publicada em 1690. Nessa obra, ele procura esclarecer duas questões. Em primeiro lugar, pergunta de onde é que os homens recebem os seus pensamentos e ideias. Em segundo lugar, se podemos confiar naquilo que os nossos sentidos nos dizem. É um grande projeto. Vamos tratar de um problema de cada vez. Locke está convencido de que todos os nossos pensamentos e ideias são apenas um reflexo daquilo de que já tivemos sensações. Antes de sentirmos alguma coisa, a nossa consciência é como uma tábula rasa, uma ardose em branco. Podes deixar o latim. Antes de sentirmos alguma coisa, a nossa consciência está tão vazia como um quadro antes de o professor entrar na sala de aula. Locke compara também a consciência a uma sala não mobiliada. Mas, depois, vêm as nossas sensações. Vemos o mundo à nossa volta, cheiramos, saboreamos, tateamos e ouvimos. E ninguém o faz de forma mais intensiva do que as crianças pequenas. Deste modo, surgem ideias simples. Mas a consciência não recebe estas impressões exteriores passivamente. Na consciência também sucede alguma coisa. As ideias simples são trabalhadas por meio de reflexão e meditação, crença e dúvida. Deste modo, surge aquilo a que Locke chama ideias reflexivas. Ele distingue, portanto, sensação e reflexão, porque a consciência não é apenas um receptor passivo. Ordena e trabalha todas as sensações que recebe. E é precisamente aqui que devemos estar alerta. Alerta? Locke sublinha que através dos sentidos recebemos unicamente sensações simples.
Quando, por exemplo, como uma maçã, sinto toda a maçã numa única sensação simples. Na realidade, recebo toda uma série dessas sensações simples, que uma coisa é verde, cheira bem, é suculenta e tem um sabor ácido. Só depois de eu ter comido muitas maçãs é que penso: agora, estou a comer uma maçã. Locke afirma que nós formamos então uma ideia complexa de uma maçã quando éramos pequenos e comemos pela primeira vez uma maçã. Não tínhamos essa ideia complexa. Mas víamos uma coisa verde, provávamos uma coisa fresca e suculenta. Bom, também era um pouco ácida. A pouco e pouco, ligamos muitas sensações e formamos conceitos como maçã, pera e laranja. Mas devemos aos nossos sentidos todo o material para o nosso saber sobre o mundo. O conhecimento que não tem na origem impressões sensíveis simples é, portanto, falso conhecimento e deve ser rejeitado. Pelo menos podemos ter a certeza de que aquilo que vemos e ouvimos, cheiramos e provamos é tal como percebemos. Sim e não. Essa é a segunda questão a que Locke procura dar resposta. Ele explicou em primeiro lugar de onde retiramos as nossas ideias e opiniões. Mas, em seguida, pergunta também se o mundo é realmente tal como percebemos. É que isso não é nada evidente, Sofia. Não devemos precipitar-nos. É a única coisa proibida a um verdadeiro filósofo. Estou muda como um peixe. Locke fazia distinção entre o que designava por qualidades primárias e secundárias. Reconhecia assim a sua dívida perante os grandes filósofos, incluindo Descartes, que o tinham precedido. Explica-me isso. Por qualidades primárias, ele entende a dimensão, o peso, a forma, o movimento e o número das coisas. Nestas qualidades, podemos ter a certeza de que os sentidos reproduzem as qualidades reais das coisas. Mas também percebemos outras qualidades das coisas. Dizemos que uma coisa é doce ou amarga, verde ou vermelha, quente ou fria. A isto, Locke chama qualidades secundárias. E essas impressões sensíveis, como cor, cheiro, sabor ou som, não reproduzem qualidades reais que residem nas próprias coisas. Reproduzem apenas o efeito das qualidades exteriores nos nossos sentidos. Justamente, gostos não se discutem. Exato. Sobre as qualidades primárias, como extensão e peso, podemos estar todos de acordo, porque residem nas próprias coisas. Mas as qualidades secundárias, como cor e sabor, podem variar de animal para animal e de pessoa para pessoa, dependendo da natureza das sensações de cada indivíduo. Quando Jorun come uma laranja, faz exatamente a mesma cara que outras pessoas quando comem um limão. Geralmente, nunca consegue comer mais do que um gomo. É ácida, diz ela. E, normalmente, eu acho que exatamente a mesma laranja é doce e saborosa. E nenhuma das duas tem razão, mas também nenhuma está errada. Vocês descrevem apenas o efeito desta laranja nos vossos sentidos. O mesmo se passa com a experiência das cores. Admitamos, por hipótese, que um certo tom de vermelho não te agrada. Se Jorun tiver comprado um vestido justamente dessa cor, talvez devesses guardar a tua sensibilidade para ti mesma. Vocês têm uma sensibilidade diferente em relação a esta tonalidade, mas o vestido não é bonito nem feio. Mas todos estão de acordo em que uma laranja é redonda. Sim, se tens uma laranja redonda, não a podes ver como se fosse cúbica. Podes achá-la doce ou ácida, mas não podes achar que pesa 8 quilos se pesa apenas 200 gramas. Podes talvez acreditar que pesa vários quilos, mas, nesse caso, estás completamente enganada. Quando várias pessoas têm de adivinhar o peso de um objeto, há sempre uma que está mais perto da verdade do que as outras. Isso também se aplica ao número de coisas. Ou há 986 ervilhas no frasco ou não. O mesmo se passa com o movimento. O carro está em movimento, ou está parado. Compreendo. No que diz respeito à realidade extensa, Locke tem a mesma opinião que Descartes, isto é, ela apresenta certas qualidades que o homem pode compreender com seu entendimento. Estar de acordo com isso também não é difícil. Em outros domínios, Locke também admite o que designa por conhecimento intuitivo ou demonstrativo. Ele considerava, por exemplo, que certas regras fundamentais da ética são dadas a todos.
Assim ele defende chamada concepção do direito natural, e isso é uma característica racionalista. Uma outra característica racionalista clara é o fato de Locke achar que é inerente à razão humana saber que Deus existe. Talvez tivesse razão Em quê? em dizer que Deus existe. Sim, é concebível. Mas ele não deixa que isso seja simplesmente uma questão de fé. Ele acha que o conhecimento que o homem tem de Deus tem origem na razão humana. Isso é uma característica racionalista. Devo acrescentar que ele defendia a liberdade de opinião e a tolerância. Defendia também a igualdade de direitos de ambos os sexos. Segundo ele, a posição subordinada da mulher tinha sido criada pelos seres humanos. E, por isso, podiam transformá-la. Estou totalmente de acordo. Locke foi um dos primeiros filósofos da época moderna que se preocupou com a questão dos papéis dos sexos. Ele foi posteriormente muito importante para o seu homônimo John Stuart Mill, que por sua vez foi muito importante na luta pela igualdade de direitos entre os sexos. Locke manifestou muito cedo ideias liberais que foram retomadas durante o Iluminismo francês do século XVIII. Por exemplo, foi ele o primeiro a defender o chamado princípio da separação dos poderes. Isso significa que o poder do Estado está repartido em diversas instituições. Ainda te lembras de que instituições se trata? Há o poder legislativo, ou o parlamento. Depois há o judicial, ou os tribunais. Por fim, há o executivo, ou o governo. Essa tripartição provém do filósofo iluminista francês Montesquieu. Locke realçara que o poder legislativo e o executivo tinham de estar separados se quisesse evitar a tirania. Ele foi contemporâneo de Luís XIV, que reunirá todo o poder em si. Eu sou o Estado, afirmou ele. Era um monarca absoluto, e hoje diríamos que governava de modo arbitrário. Locke defendia, pelo contrário, que para garantir um Estado de direito, os representantes do povo têm de criar leis, que são em seguida implementadas pelo rei e pelo governo. Capítulo 21. Hume. Então lançai-o à fogueira. Alberto olhava fixamente para a mesa entre os dois. Por fim voltou-se e olhou pela janela. O céu está a ficar nublado, afirmou Sofia. Sim, está carregado. Vais falar agora de Berkeley. Ele foi o segundo dos 3 empiristas britânicos. Mas uma vez que em muitos aspectos ele é um caso à parte, vamos concentrar-nos primeiro em David Hume, que viveu entre 1711 e 1776. A sua filosofia é hoje tida como a mais importante filosofia empírica. Ele também foi de importância essencial por ter inspirado o grande filósofo Immanuel Kant para sua própria filosofia. E não tem importância o fato de a filosofia de Berkeley me interessar muito mais? Isso não tem importância, não. Hume cresceu perto de Edimburgo, na Escócia, e a família queria fazer dele um jurista. Mas ele afirmava sentir uma insuperável aversão a tudo menos à filosofia e ao conhecimento em geral. Viveu, como os grandes pensadores franceses Voltaire e Rousseau, em plena época do Iluminismo e realizou longas viagens pela Europa, antes de se fixar novamente em Edimburgo. A sua obra mais importante, Tratado sobre a Natureza Humana, foi publicada quando Hume tinha 28 anos. Ele mesmo afirmou que já tivera ideia para esse livro aos 15 anos. Estou a ver que tenho de me apressar. Já falta pouco. Mas se fizer a minha própria filosofia, será completamente diferente de tudo que ouvi até agora. Sentes a falta de alguma coisa em particular? Primeiro, todos os filósofos dos quais ouvi falar até agora eram homens. E os homens parecem viver no seu próprio mundo. A mim interessa-me mais o mundo real: flores, animais e crianças que nascem e crescem. Os teus filósofos estão constantemente a falar do homem, e está sempre a aparecer um tratado sobre a natureza do ser humano. Mas este ser humano parece ser quase sempre um homem de meia idade. Afinal, a vida começa com a gravidez e o nascimento. Acho que até agora não houve suficientes fraldas e gritos de crianças. Talvez também tenha havido muito pouco amor e amizade. Aí, tens toda a razão. Mas talvez Hume seja justamente um filósofo que pensa de forma um pouco diferente.
Mais do que qualquer outro, ele tem como ponto de partida o mundo cotidiano. Acho que Hume tinha um sentido muito apurado para o modo como as crianças, ou seja, os novos cidadãos do mundo, vivem a realidade. Eu vou conter-me. Enquanto empirista, Hume via como sua tarefa a supressão de todos os conceitos e construções especulativas pouco claros que os teus homens tinham concebido até então. Nessa altura, estava em circulação na escrita e em conversas todo tipo de conceitos da Idade Média e dos filósofos racionalistas do século XVII. Hume queria regressar à sensibilidade humana original do mundo. Segundo ele, nenhuma filosofia pode alguma vez ignorar as experiências cotidianas ou dar-nos regras de comportamento diferentes daquelas que obtemos por meio da nossa reflexão sobre a vida cotidiana. Até agora isso parece aliciante. Podias dar exemplos? Na época de Hume, estava muito difundida a ideia de que existem anjos. Por anjo, entendemos uma figura humana com asas. Alguma vez viste um ser desses, Sofia? Não. Mas já viste uma figura humana? Que pergunta tão boba! E também já viste asas? Claro, mas nunca num homem. Segundo Hume, os anjos são uma ideia complexa. Esta ideia é constituída por duas experiências diferentes que não estão juntas na realidade, mas foram ligadas na fantasia humana. Por outras palavras, a ideia é falsa e deve ser rejeitada. Do mesmo modo, temos de fazer uma arrumação em todos os nossos pensamentos e ideias. Tal como Hume afirmou, pegando ao acaso. Em qualquer volume acerca de teologia ou filosofia da escola, devemos perguntar: contém algum raciocínio abstrato acerca da grandeza ou dos números? Não. Contém algum raciocínio sobre fatos e sobre a realidade baseado na experiência? Não. Então, lançai-o à fogueira porque só contém ilusão e aparência. Bastante drástico. Mas ao mundo, Sofia ponto mais fresco e nítido nos seus contornos do que anteriormente. Hume queria regressar ao modo como uma criança vê o mundo, antes de ideias e reflexões ocuparem espaço na mente. Não disseste que muitos filósofos, dos quais ouviste falar, vivem no seu próprio mundo e que o mundo real te interessa mais? Sim, mais ou menos isso. Hume poderia ter dito exatamente o mesmo. Mas observemos mais exatamente o seu raciocínio. Estou a ouvir. Hume verifica em primeiro lugar que o homem possui por um lado impressões, e por outro ideias. Por impressão, ele entende a sensação imediata da realidade exterior. Por ideia, ele entende a recordação dessa sensação. Exemplos, por favor. Se te queimas num fogão quente, tens uma impressão imediata. Mais tarde, podes recordar que te queimaste. É a isso que Hume chama ideia. A diferença é que a impressão é mais forte e viva do que a recordação posterior da impressão. Podes dizer que a impressão sensível é o original e a ideia ou recordação a cópia pálida. Porque, afinal, a impressão é a causa direta da ideia que é conservada na mente. Até agora estou a acompanhar bem. Mais adiante, Hume sublinha que tanto uma impressão como uma ideia podem ser ou simples ou complexas. Ainda te lembras que em Locke falamos de uma maçã. A experiência imediata de uma maçã é também uma impressão complexa. Assim, a ideia de uma maçã é também uma ideia complexa. Desculpa a interrupção, mas isso é muito importante? Se é. Apesar de os filósofos se terem preocupado com uma série de problemas aparentes, não podes agora desistir quando se trata de construir um raciocínio. Hume teria certamente dado razão a Descartes quanto à importância de se construir um raciocínio a partir da base. Para Hume, a questão é que, por vezes, podemos juntar coisas sem que exista um objeto composto correspondente na realidade. Assim, surgem ideias falsas de coisas que não existem na natureza. Já mencionamos os anjos. E, antes disso, já se tinha falado de crocofantes. Um outro exemplo é o Pégaso, um cavalo com asas. Em todos estes exemplos, temos de reconhecer que a nossa mente fez uma construção no vazio. Retirou as asas de uma impressão e os cavalos de outra. Todos os elementos foram percebidos uma vez e por isso entraram no palco da mente como impressões verdadeiras. No fundo, a mente não inventou nada. A mente agarrou na tesoura e na cola e construiu ideias falsas. Entendo.
E agora também compreendo que isso pode ser importante. Ainda bem. Hume quer examinar cada ideia e descobrir se ela é composta de um modo que não encontramos na realidade. Ele pergunta: em que impressões tem origem esta ideia? Em primeiro lugar, ele tem que determinar de que ideias simples é composto um conceito. Deste modo, obtém um método crítico para analisar as ideias humanas. E é assim que quer organizar os nossos pensamentos e ideias. Tens um ou dois exemplos? Na época de Hume, muitas pessoas tinham uma ideia clara do paraíso. Talvez ainda te lembres que Descartes explicará que ideias claras e evidentes em si podiam ser uma garantia de que existe uma correspondência na realidade. Como já disse, não sou esquecida. É-nos imediatamente claro que paraíso é uma ideia extremamente complexa. Vou referir apenas alguns elementos. No paraíso há um portão de pérolas, há estradas de ouro e exércitos de anjos, e assim por diante. Mas ainda não examinamos tudo nos seus elementos particulares. Porque também portão de pérolas, estradas de ouro e exércitos de anjos são ideias compostas. Só quando verificamos que a nossa ideia complexa de paraíso é constituída por ideias simples como pé-rola, portão, estrada, ouro, figura vestida de branco e asa, é que podemos perguntar se já tivemos de fato alguma vez impressões simples correspondentes. E temos. Mas depois montamos todas as impressões simples numa ilusão. Sim, exato, porque quando sonhamos, usamos, por assim dizer, tesoura e cola. Mas Hume sublinha que toda matéria, a partir da qual formamos as nossas ilusões, chega à nossa mente na forma de impressões simples. Uma pessoa que nunca tenha visto ouro também não poderá imaginar nenhuma estrada de ouro. Ele é muito esperto. E quanto a Descartes e a sua ideia clara de Deus? Hume também tem uma resposta para isso. Digamos que imaginamos Deus como um ser infinitamente inteligente, sábio e bom. Temos então uma ideia complexa que é constituída por algo infinitamente sábio, infinitamente inteligente e infinitamente bom. Se nunca tivéssemos tido a experiência da inteligência, sabedoria e bondade, nunca poderíamos ter esse conceito de Deus. Talvez a nossa ideia de Deus implique que ele seja um pai severo, mas justo, ou seja, uma ideia que é composta por severo, justo e pai. A partir de Hume, muitos críticos da religião apontaram precisamente para este fato, a saber, que esta ideia de Deus pode provir do modo como víamos o nosso próprio pai quando éramos crianças. A ideia de um pai teria levado à ideia de um pai do céu, conforme dizem alguns. Talvez seja verdade. Mas eu nunca aceitei que Deus fosse forçosamente um homem. Em compensação, a minha mãe diz por vezes graças a deusa, ou uma coisa do gênero. Hume quer atacar todas as concepções e ideias que não provêm de impressões sensíveis correspondentes. Ele afirmava que queria afugentar a bagunça sem sentido que dominara durante tanto tempo o pensamento metafísico e o desacreditara. Mas também usamos conceitos complexos no cotidiano sem nos questionarmos se possuem de fato legitimidade. É o caso da ideia de um eu ou de um núcleo da personalidade. Esta ideia constituía o fundamento da filosofia de Descartes. Era a ideia clara e evidente sobre a qual edificou toda a sua filosofia. Espero que Hume não tenha negado que eu sou eu. Se não falava por falar. Sofia, se há uma coisa que eu quero que tu aprendas neste curso de filosofia, é que não podes tirar conclusões precipitadas. Continua. Não, tu podes usar o método de Hume para analisares o que entendes pelo teu eu. Então tenho de perguntar primeiro se a ideia do eu é simples ou complexa. E a que conclusão chegas? Tenho de admitir que me sinto bastante complexa. Por exemplo, sou bastante bem-humorada. É difícil decidir-me em relação a certas coisas. Além disso, posso gostar e não gostar da mesma pessoa. Nesse caso, a tua ideia do eu é complexa. Está bem. Agora tenho de perguntar se tenho uma impressão complexa correspondente a mim. E tenho-a mesmo? Tenho-a sempre? Não tens a certeza? Estou sempre a mudar. Hoje já não sou a mesma que há 4 anos. A minha disposição e a minha ideia de mim própria mudam de minuto para minuto. Por vezes, sinto-me de repente uma pessoa totalmente nova.
Então a sensação de se ter um núcleo de personalidade inalterável é uma ideia falsa. A nossa ideia do eu consiste numa longa série de impressões particulares que tu nunca experimentaste simultaneamente. Hume fala de um conjunto de diversos conteúdos da consciência que se seguem uns aos outros com uma rapidez inacreditável e estão constantemente em fluxo e movimento. A nossa consciência seria uma espécie de teatro, em que esses diversos conteúdos entram em cena uns a seguir aos outros, vão e vêm e se misturam entre si numa variedade infinita de situações e disposições. Para Hume, não temos qualquer personalidade de base formada em que essas opiniões e disposições vêm e vão. É como as imagens numa tela de cinema. Pelo fato de mudarem tão depressa, não vemos que o filme é composto por imagens individuais. Na realidade, estas imagens não estão ligadas, ou seja, na realidade, o filme é um conjunto de instantes. Acho que desisto. Isso quer dizer que desistes da ideia de teres um núcleo de personalidade imutável? Sim, significa isso. E ainda há pouco tinhas uma opinião completamente diferente. Tenho de acrescentar ainda que a análise de Hume da consciência humana e a sua negação de um núcleo imutável da personalidade já tinham sido expostas 2.500 anos antes no outro extremo do planeta. Por quem? Por Buda. É quase inquietante a semelhança do modo como ambos se exprimem. Buda via a vida humana como uma série ininterrupta de processos mentais e físicos que alteram o homem a cada instante. O bebê não é o mesmo que o adulto, e eu não sou o mesmo que ontem. Buda afirmava: nada há de que eu possa dizer isto é meu, nada de que possa dizer isto sou eu. Não há, portanto, nenhum eu nem nenhum núcleo constante da personalidade. Sim, isso tem uma semelhança surpreendente com Hume. Como continuação da ideia de um eu imutável, muitos racionalistas tinham por evidente que o homem tem uma alma imortal. Mas essa também é uma ideia falsa. Pelo menos é o que dizem Hume e Buda. Sabes o que se conta que Buda disse aos seus discípulos imediatamente antes da sua morte? Não, como é que posso saber? Todas as coisas compostas estão sujeitas à corrupção. Hume poderia ter dito o mesmo. O Demócrito. Sabemos que Hume recusou qualquer tentativa de provar a imortalidade da alma ou a existência de Deus. Isso não significa que achasse ambas as coisas impossíveis, mas achava um absurdo racionalista acreditar que é possível provar a fé religiosa com a razão humana. Hume não era cristão, mas também não era um ateu convicto. Ele era um homem a quem chamamos agnóstico. E o que significa isso? Um agnóstico é uma pessoa que não sabe se Deus existe. Ao receber a visita de um amigo no leito de morte, o amigo perguntou-lhe se acreditava na vida após a morte. Disse que Hume respondeu que também era possível que um bocado de carvão atirado ao fogo não ardesse. Ah, A resposta foi típica da sua incondicional ausência de preconceitos. Ele apenas aceitava como verdade aquilo de que tinha experiências sensíveis seguras. Deixava todas as outras possibilidades abertas. Ele não rejeitou nem a crença em Cristo nem a crença em milagres. Mas em ambos os casos se trata justamente de fé e não de razão. Podes dizer que a última ligação entre fé e saber foi desfeita com a filosofia de Hume. Disseste que ele não negou categoricamente os milagres. Mas isso também não significa que tenha acreditado em milagres. Ele sublinha que os homens têm uma forte necessidade de acreditar naquilo a que hoje chamaríamos acontecimentos sobrenaturais. Mas todos os milagres que se narram aconteceram muito longe de nós ou há muito tempo. Hume recusava os milagres simplesmente porque não tinha visto nenhum. Mas ele também não viu que não pode haver milagres. Tens que ser mais preciso. Hume caracteriza o milagre como uma ruptura das leis da natureza. Mas também não podemos afirmar que percebemos as leis da natureza. Vemos que uma pedra cai no chão quando largamos, e se não caísse também o veríamos. Eu chamaria isso milagre, ou algo sobrenatural. Acreditas então em duas naturezas, uma natureza e uma natureza sobrenatural. Não estarás a voltar ao absurdo nebuloso dos racionalistas? Talvez, mas acho que a pedra cai sempre ao chão quando largamos. E por quê? Estás a ser insistente. Eu não sou insistente, Sofia.
Para um filósofo, nunca é errado fazer perguntas. Talvez estejamos a falar do ponto mais importante da filosofia de Hume. Responde agora: como é que podes ter tanta certeza de que a pedra cai sempre ao chão? Eu vi-o tantas vezes que tenho a certeza. Hume diria que viste muitas vezes uma pedra cair ao chão, mas nunca viste que cairá sempre. Normalmente disse que a pedra cai ao chão devido à lei da gravitação. Mas nós nunca vimos essa lei. Só vimos que as coisas caem. Não é a mesma coisa? Não é bem a mesma coisa. Disseste que achas que a pedra vai cair ao chão porque viste isso muitas vezes. É precisamente esse o problema de Hume. Estás tão habituada que uma coisa se siga a outra que esperas que, cada vez que deixas cair uma pedra, suceda o mesmo. Deste modo, surgem ideias daquilo a que chamamos leis constantes da natureza. Ele quer dizer que se pode pensar que a pedra não cai ao chão? Ele estava tão convencido como tu de que a pedra vai cair ao chão sempre, mas diz que não percebeu por que é assim. Não nos afastamos das crianças e das flores? Não, muito pelo contrário. Podes consultar as crianças como testemunhas para as asserções de Hume. Quem te parece que ficaria mais surpreendido se uma pedra ficasse no ar 1 ou 2 horas, tu ou uma criança de 1 ano? Eu ficaria mais surpreendida. E por quê, Sofia? Provavelmente porque eu compreendo melhor do que uma criança pequena que isso não seria natural. E por que é que a criança não entenderia? Porque ainda não aprendeu o que é a natureza. Ou porque a natureza não se tornou para ela uma coisa habitual. Eu percebo o que queres dizer. Hume queria levar as pessoas a tomarem mais atenção. Agora, dou-te a seguinte tarefa. Se tu e uma criança pequena veem juntas um grande ilusionista, que, por exemplo, põe alguma coisa suspensa no ar, qual das duas se divertiria mais durante o espetáculo? Eu diria que era eu. E por quê? Porque eu compreenderia o que estava errado. Está bem. A criança não se alegra por ver as leis da natureza violadas porque ainda não as conhece. Também podes dizê-lo dessa maneira. Ainda estamos a tratar do cerne da filosofia empírica de Hume. Ele teria acrescentado que a criança ainda não se tornou escrava das suas expectativas. A criança pequena tem menos preconceitos que tu. Resta saber se a criança não é também o maior filósofo. Uma criança não tem opiniões preconcebidas. E isso, minha querida Sofia, é a primeira virtude em filosofia. A criança vive o mundo tal como ele é, sem acrescentar as coisas mais do que o que vê. Eu nunca gosto de ter preconceitos. Quando Hume trata do poder do hábito, refere-se à chamada lei da causalidade. Esta lei diz que tudo o que acontece tem que ter uma causa. Hume usa como exemplo 2 bolas de bilhar. Se lanças uma bola de bilhar preta contra uma bola branca parada, o que é que acontece à bola branca? Quando a preta toca na branca, esta move-se. Sim, e por que é que faz isso? Porque foi atingida pela bola preta. Neste caso, dizemos que o choque da bola preta é a causa do movimento da bola branca. Mas não podemos esquecer que só podemos dizer que uma coisa é totalmente certa quando a experienciamos. Eu já experienciei isso várias vezes. Jorun tem uma mesa de bilhar na Cave. Hume afirma que tu apenas viste que a bola preta atinge a branca e que a branca rola pela mesa. Tu não conheceste pela experiência a causa pela qual a bola branca rola. Conheceste pela experiência que um acontecimento se segue ao outro temporalmente, mas não que o segundo acontecimento sucede por causa do primeiro. Isso não é um pouco sofístico? Não, é importante. Hume sublinha que a expectativa de que uma coisa se siga a outra não está nos objetos, mas na nossa consciência. Uma criança pequena não teria esbugalhado os olhos se uma bola tivesse atingido a outra e ambas ficassem totalmente imóveis. Quando falamos de leis da natureza, ou de causa e efeito, estamos na realidade a falar dos hábitos humanos e não do que é racional. As leis da natureza não são nem racionais nem irracionais, são, simplesmente,
A expectativa de a bola de bilhar branca ser posta em movimento quando a preta choca contra ela não é uma ideia inata. Nós nascemos sem quaisquer expectativas sobre o mundo ou sobre o comportamento das coisas. O mundo é como é e nós aprendemos-lo progressivamente pela experiência. Tenho de novo a sensação de que isso não é assim tão importante. Pode ser importante se as nossas expectativas nos levam a conclusões precipitadas. Hume não contesta que há leis da natureza constantes, mas uma vez que não podemos ter experiência das leis da natureza, podemos tirar as conclusões erradas. ¿Podés darme exemplos? O fato de haver um conjunto de cavalos pretos não significa que todos os cavalos sejam pretos. Tens toda a razão. E mesmo que durante toda a minha vida tenha visto apenas corvos pretos, não significa que não haja corvos brancos. Para um filósofo e para um cientista, pode ser importante provar que não existem corvos brancos. Quase podes dizer que a caça ao corvo branco é a tarefa mais importante da ciência. Compreendo. Quando se trata da relação de causa e efeito, muitos imaginam o relâmpago como causa do trovão, porque o trovão se segue sempre ao relâmpago. Este exemplo não é muito diferente do das bolas de bilhar. Mas será o relâmpago realmente a causa do trovão? Não, na realidade relampeja e troveja exatamente ao mesmo tempo. Porque relâmpago e trovão são efeitos de uma descarga elétrica. Mesmo que vejamos sempre que o trovão se segue ao relâmpago, não significa que o relâmpago seja a causa do trovão. Na realidade, há um terceiro fator que provoca os dois. Compreendo. Um empirista do nosso século, Bertrand Russell, deu um exemplo um pouco mais grotesco. Um pintinho que tem experiência de receber todos os dias comida quando o avicultor passa pela capoeira, tirará a conclusão de que há uma relação entre a passagem do avicultor pela capoeira e a comida no comedouro. Mas um dia o pintinho não é alimentado, pois não? Um dia, o avicultor passa pela capoeira e torce-lhe o pescoço. Que horror! O fato de as coisas se seguirem umas às outras no tempo não significa necessariamente que exista um nexo causal. Impedir os homens de tirar conclusões precipitadas é uma das tarefas mais importantes da filosofia. Além disso, conclusões precipitadas podem levar a muitas formas de superstição. Como assim? Vês um gato preto andar pela rua. Um pouco mais tarde nesse dia tropeças e partes um braço. Mas isso não significa que haja um nexo causal entre os dois acontecimentos. Em contextos científicos também é importante não se tirar conclusões muito rápidas. Apesar de muitas pessoas ficarem sãs depois de terem tomado um determinado remédio, isso não significa que o remédio as curou. Por isso, precisamos de um grande grupo de controle de pessoas que acreditam receber o mesmo remédio quando na realidade recebem farinha com água. Se estas pessoas são curadas, tem de haver um terceiro fator que as cura, por exemplo, a confiança na eficácia deste remédio. Acho que começo a perceber o que é o empirismo. Em relação à ética e à moral, Hume também se opôs ao pensamento racionalista. Os racionalistas achavam que era inerente à razão humana a distinção entre o justo e o injusto. Esta concepção do direito natural apareceu-nos em muitos filósofos de Sócrates a Locke. Mas Hume não acredita que seja a razão a determinar aquilo que dizemos e fazemos. Então é o quê? Os nossos sentimentos. Quando decides ajudar o necessitado, são os teus sentimentos que te levam a isso, não a tua razão. E se eu não tiver vontade nenhuma de ajudar? Também nesse caso, tudo depende dos teus sentimentos. Não ajudar o necessitado não é racional nem irracional, mas pode ser maldoso. Mas tem de haver um limite a algures. Toda a gente sabe que não é correto matar uma pessoa. Segundo Hume, todos os homens têm sensibilidade para o bem-estar dos outros. Temos, portanto, uma capacidade de compaixão. Mas nada disso tem a ver com razão. Não sei se estou de acordo. Nem sempre é assim tão irracional assassinar uma pessoa, Sofia. Quando se quer atingir alguma coisa, pode até ser uma grande ajuda.
Isso é demais. U discordo. Nesse caso, podes tentar explicar-me por que é que não se deve matar uma pessoa importuna. A outra pessoa também ama a vida. Por isso não a podes matar. Isso é uma demonstração lógica? Não faço ideia. O que tu fizeste foi, de uma frase descritiva, a outra pessoa também ama a vida, deduzir uma frase normativa, por isso não a podes matar. Do ponto de vista puramente lógico, isso é um absurdo. Poderias da mesma forma deduzir, do fato de muitas pessoas fugirem aos impostos, que tu também devias fazer o mesmo. Hume explicou que nunca se pode deduzir proposições de dever de proposições de realidade. Contudo, isso sucede com muita frequência, inclusivamente em artigos de jornais, programas de partidos e discursos no parlamento. Queres que dê alguns exemplos? Sim. Cada vez mais pessoas preferem viajar de avião. Por isso, é preciso construir mais aeroportos. ¿Achas este argumento convincente? Não, isso é um absurdo. Temos que pensar também no ambiente. Eu acho que devíamos antes construir novas vias férreas. Ou então, disse, a ampliação dos campos petrolíferos aumentará o nível de vida do país em 10%. Por isso, temos que explorar o mais depressa possível novos campos petrolíferos. Que absurdo! Nesse caso, também temos que pensar no ambiente. Além disso, o nível de vida na Noruega já é suficientemente elevado. Por vezes, disse também, esta lei foi deliberada pelo parlamento, e por isso todos os cidadãos do país têm que agir de acordo com ela. Mas muitas vezes, seguir essas leis vai contra as convicções mais profundas de um povo. Compreendo. Verificamos, portanto, que não podemos provar com a nossa razão o modo como devemos proceder. Um comportamento consciente da responsabilidade não significa que temos de apurar a nossa razão, mas que temos de apurar os nossos sentimentos pelo bem-estar dos outros. Para Hume, não era irracional preferir a destruição de todo mundo a uma arranhadela no dedo. Que afirma cá horrível. É ainda mais horrível se baralhares as cartas. Sabes que os nazis assassinaram milhões de judeus. O que é que dirias que não estava certo nestes homens, a razão ou os sentimentos? Antes de mais, alguma coisa estava errada com seus sentimentos. Muitos deles tinham uma ideia muito clara do que estavam a fazer. Por detrás das resoluções sem sentimentos pode justamente ocultar-se um calculismo extremamente frio. Depois da guerra, muitos nazis foram condenados, mas não por terem sido irracionais. Foram condenados pela sua crueldade. Sucede também que pessoas que não sabem bem o que estão a fazer são absolvidas apesar do seu crime. Dizemos que não estão em plena posse das faculdades mentais no momento do crime ou não estão em plena posse das faculdades por tempo ilimitado. Mas ainda ninguém foi absolvido por falta de sentimentos. Pois não, era melhor. Mas não precisamos sequer de recorrer aos exemplos mais grotescos. Quando, após uma cheia, muitos homens precisam de ajuda, são os nossos sentimentos que decidem se intervirmos. Se nós fossemos insensíveis e deixássemos esta decisão à razão fria, talvez refletíssemos que é bom se alguns milhões de homens morressem, num mundo que sofre já de excesso demográfico. Fico furiosa com o fato de alguém poder pensar assim. E nesse caso não é a tua razão que fica furiosa. Obrigada, já chega.